Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz, irmãos, amém? Pode tomar de seus assentos. As crianças já vão se dirigindo para o culto Kids, para nós prosseguirmos aqui. Amém? Glória a Deus. Esperar que tem uns grandão lá atrás ainda, né? Eles estão se dirigindo para a salinha. Auxilia eles aí, obreiro, faz favor. Tem água lá na salinha também, eles podem tomar lá se eles preferirem, tá? Amém. Satisfação, irmãos, de poder ver vocês aqui mais uma vez. É a imensa alegria que eu sinto no meu coração de poder estar contemplando a face de vocês aqui conosco essa noite. Domingo, um dia abençoado por Deus, amém? E amanhã, segunda-feira, um dia abençoado por Deus também, porque todos os dias são bênção de Deus, amém? Essa é a verdade, né? Não existe, encosta ali, obreiro, faz favor, fecha ali. Não existe dia A, B ou C, todos os dias são dias do Senhor, e é assim que nós precisamos viver para o Senhor, amém? Sempre glorificando, exaltando ao nome dEle, porque só Ele que é digno de receber toda honra, glória e todo louvor. Só Ele que é digno de receber a nossa adoração, somente aquele que se entregou a si mesmo por amor a mim e a você. Você já entendeu isso? Você já entendeu aquilo que Jesus fez por você? Você já entendeu aquilo que o Pai, Deus, pega o seu filho, manda ele vir para a terra, dá ele uma incumbência ou dá ele um trabalho, e não é qualquer trabalho, é um trabalho de vir e dar a própria vida dele para pagar os pecados daqueles que eram inimigos dele. É difícil a gente entender, não é, irmãos? É difícil. Só existe uma maneira de nós entendermos isso. É quando nós buscamos a Ele, Ele começa a nos revelar de fato aquilo que Jesus viveu por causa de nós. E quando isso acontece, irmãos, o que eu preciso fazer? Quando eu entendo aquilo que Jesus fez por mim, qual é a minha atitude a partir daquele momento, ou qual deveria ser a minha atitude a partir desse momento, quando eu entendi o que Jesus fez por mim? No mínimo, irmãos, eu devo ser grato a Ele. Como é que eu vou poder demonstrar a minha gratidão? Dizendo a Deus: Senhor, eu entendi o que o Senhor fez por mim. É eu agora entregando a minha vida para Ele, falando: eu quero viver agora para o Senhor e pelo Senhor. Mas viver por Deus, pastor, é viver pelo Evangelho, porque o Evangelho é Jesus. Por isso que é importante, irmãos, nós lermos os Evangelhos, porque o Evangelho tu vai conhecer a quem? A Jesus. Quando você conhecer Jesus, tu vai começar a entender aquilo que Ele fez por mim e por você. E quando você entender, meu irmão, minha irmã, é impossível você não ser grato a Ele. É simplesmente impossível. Lá em 1 João,
4, capítulo 20, salvo engano, ele diz assim: se você não ama o seu irmão, o qual você vê, e você diz que ama, você se faz um mentiroso, porque você não ama a Deus, porque a Deus você não vê. O que que João está dizendo? Se aquele que você vê, que é teu irmão, você não ama, você vai amar Deus o qual você não vê? Você não ama, não. Muito menos tu vai ser grato a esse Deus. Porque a gratidão, irmãos, ela começa aqui, entre nós, irmãos, de um pelo outro. Se nós aqui não começarmos essa gratidão, exercitar, praticar essa gratidão, jamais nós vamos entender aquilo que Jesus fez por nós e sermos gratos a Ele. É como o perdão, irmãos. Se você não consegue perdoar aquele que está aqui em carne igual a você, você vai receber o perdão de Deus? Não vai. Por quê, pastor? Porque tudo é ligado. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado aqui também é desligado lá. Ah, pastor, como que é isso? É isso que a Bíblia ensina. É dessa forma que as coisas acontecem. Então, é você entender a vida que você precisa levar aqui. Uma vida de perdão, uma vida de gratidão. Sabe por quê, irmão? Sabe por que eu perdoo, irmão José? Não é porque eu sou bom, é porque Deus me deu um pouquinho de sabedoria e eu preciso do perdão de Deus. Então eu preciso liberar o perdão para as pessoas quando me ferem, quando me machucam. Por quê? Porque eu preciso do perdão de Deus. Se você não tiver o perdão de Deus, meu irmão, acredite em você. Vamos simbolizar aqui que você tinha alguém aqui na terra, vou dizer só uma pessoa, porque com certeza tem muito mais, mas vou dizer só uma pessoa que tinha aqui na terra, que você não gostava e tinha mágoa, ódio dessa pessoa. Essa pessoa às vezes é de dentro da igreja, igual você, ou uma pessoa lá de fora, não importa. E você resolve de falar assim: olha, eu perdoo o fulano, mas ele que viva para lá e eu vivo para cá. Imagine você quando você chegar na presença de Jesus. Agora preste atenção, não estou falando que você tenha que conviver com Ele dentro da sua casa, é diferente. Tá? Quando você chegar na presença de Jesus, Jesus vai olhar para você, vai chamar você pelo nome, vai dizer: bem-vindo, eu estava te aguardando. Olha, eu também te perdoei pelos teus pecados, tá? Você está perdoado. Só que assim, não vai dar para nós viver junto, sabe? Então eu vou viver aqui, você vai ter que viver lá. Sabe qual que é esse lá que eu estou falando? Sabe, né? Precisa eu descrever não, que você sabe, né? Ah, mas Senhor, o Senhor me perdoou. Sim. A Bíblia diz que com a mesma medida que você mede o seu irmão, você vai ser medido. Você está entendendo? Sabe, irmãos, tem uma coisa que nós precisamos reconhecer na nossa vida. O que Deus fez por nós. E quando nós reconhecermos isso, nós precisamos ser o quê? Gratos a Deus por isso. Esse é o tema da ministração dessa noite. Reconhecendo o que Deus fez e sendo grato. Eu já quero antecipar. Ah, pastor, mas eu não tenho nada que agradecer, pastor, a minha vida está um caos, lá em casa está uma bagunça, pastor, a minha vida está de ponta cabeça. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Você vem no lugar certo, no dia certo para você ouvir a palavra que Deus tem para você. E você vai entender que a tua casa, a tua vida não está de ponta cabeça. É você que está fazendo dela, fazendo com que ela fique de ponta cabeça. Porque você não entendeu ainda princípios. E um deles
é o princípio da gratidão. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 a seguir. Provérbios, do versículo 5, os 5, 6, 7 e 8, os 4 versículos nós vamos estar meditando para iniciar a nossa meditação dessa noite, tá? Provérbios, capítulo 3, no versículo 5 a seguir, para nós começarmos a meditar. Existem muitas pessoas, irmãos, que eles têm um grande problema com os pais. Eles não conseguem ter um relacionamento como pai e filho. Existem pais que não respeitam os filhos, existem filhos que não respeitam os pais. Existem famílias, pais que não conseguem ter uma vida de comunhão com os próprios filhos. Existem pessoas que eles sofreram lá no passado, quando ainda crianças. Muito desses começou já quando eles estavam ainda no ventre da mãe, algo indesejável. E aquilo foi crescendo com essas pessoas. Isso foi trazido desde lá, muitas vezes, desde dentro do útero da mãe, quando estava lá ainda se formando, e as pessoas vivem hoje, ou não conseguem viver hoje, um relacionamento com os seus pais. E quando isso acontece, irmãos, você não consegue ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é Pai. E quando fala que Deus é Pai, qual é a coisa que vem na sua mente? Aquilo que você sofreu dos seus pais. Traumas lá de infância. Traumas uterinos ainda. Aquilo tudo está dentro de você. Então, quando fala que Deus é Pai, você fala, estou fora. Porque se Deus é Pai e o meu pai me judiou, me espancava, meu pai era prevalecido, meu pai não respeitava a minha mãe, e tantas e tantas e tantas coisas. Então eu não quero saber desse pai, porque eu vou viver isso tudo de novo? Melhor não. É melhor eu não viver isso de novo. Existem outras que vêm de relacionamentos que não deram certo, os pais acabaram separando, e com isso criou um trauma dentro deles de rejeição. Dessa mesma forma, ele vai viver hoje com os seus filhos. Pastor, eu preciso mudar isso tudo, pastor. Deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir mudar isso nunca. É simplesmente impossível para você mudar isso. Agora, se você buscar em Deus, vai mudar. Porque Deus pode mudar isso em você e por você. Provérbios 3:5, a palavra de Deus nos diz assim: confie no Senhor com todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Veja que o que eu já comecei adiantando, você já começa a ver agora aqui na palavra de Deus em Provérbios. Mas lá em Mateus 6, eu quero falar agora reconhecendo o Senhor como Pai. Em Mateus 6,6 ele nos diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês, o Pai de vocês
sabem o que vocês precisam. Irmãos, quando Jesus veio na terra, ele veio reconhecendo Deus como Pai. Ele veio, como eu falei, com uma missão, o qual ele deveria cumprir aqui nessa terra. E a missão dele, irmãos, era algo que para nós, seres humanos, é simplesmente impossível. Pense você, alguém que te deve, alguém que fala mal de você, alguém que te critica, alguém que quer ver o teu mal. Aí você ir e pagar a conta desse alguém. É simplesmente para nós, para nossa mente humana, impossível. Essa é a verdade. Para nós é simplesmente impossível. Mas foi justamente isso que Jesus veio e o fez. Veja que por 2 vezes Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que ele estava dizendo? Pai, se for possível, muda isso, não deixa que eu vá para essa cruz para que eu possa sofrer, porque eu não sei se eu vou resistir. Mas aí, no mesmo instante, ele dizia: que não seja feito a minha vontade, mas sim a sua. Por quê? Porque ele recebeu algo de Deus. E ele precisava honrar o pai dele. Você veja que quando ele pregava, ele falava, ensinava as pessoas, ele dizia: eu vim aqui e eu falo pelo meu pai, eu falo aquilo que o meu pai me ensinou a falar. Eu não vim aqui para ser glorificado, mas sim o meu pai. Sabe o que o mundo mais quer, irmãos? É pessoas se colocando em posições de posse de poderes. Eu. O centro das pessoas é o eu. Acredito que vocês, eu também já fui assim. Onde tudo para mim era eu. Onde eu pensava que eu estava certo. Onde eu pensava que eu tinha razão. Onde eu pensava que eu era o bambambam. Até que um dia eu fui perceber que eu não tinha nada. Que eu era aquilo que a gente costuma dizer, um zero à esquerda, que não serve para nada. Quando eu entendi isso, eu fui perceber que nem de fato amigos como eu achava que eu não tinha. Porque na hora que você mais precisa é que você de fato, você conta com esses amigos. É justamente nessa hora que eles se escafedem. Sabe o que é assim? Se dissipam, somem. Eu fui entender que eu tinha alguém de fato por mim. Eu fui entender que eu tinha alguém que de fato me amava. Mas era muito difícil eu entender isso, porque na mesma hora que eu sabia que tinha um Deus, um Pai, alguém que zelava e cuidava de mim, que me livrou de tantos e tantos empecilhos na minha vida, situações que eram para tirar, acabar com a minha vida. Eu lembrava de um pai e uma mãe que eles separaram quando eu era ainda muito pequeno. Eu lembrava quando eu passei fome. Eu lembrava quando eu não tinha onde dormir, que eu não tinha o que vestir. Porque eram essas coisas que vinham na minha mente. Isso era muito mais forte dentro de mim, no meu coração, do que aquele amor do Pai, de Deus, o qual me cuidava e me livrava de tantas situações. Aquele que colocava a sua mão sobre mim e me protegia de todas as situações. É muito difícil, irmãos. As pessoas que carregam esse trauma de infância serem libertas, conseguirem liberar o perdão
para poder viver uma vida de paz. É preciso você tomar decisões. É preciso você lutar contra você mesmo para que você consiga fazer isso. É preciso você parar de ouvir essa voz de vingança. Essa voz que eu vou crescer para esfregar na cara deles para ver como eu posso. Você precisa abandonar tudo isso. Se voltar para Deus e falar: papai, eu preciso do Senhor. A Bíblia diz que uma mãe que deu à luz, que carregou seu filho no braço, pode esquecê-la. Ou mesmo um pai pode esquecer de um filho, mas Deus jamais esquecerá. Com o tempo eu comecei a entender que a situação do meu pai e da minha mãe não eram das melhores. Eu comecei a entender que eles não eram culpados por aquilo que eu passei, que eu vivi, mas eles também eram vítimas, assim como eu. No ano de 2015, quando meu pai tinha 81 anos de idade, eu tive a oportunidade de estar na casa dele, no aniversário dele, no dia 30 de dezembro, e ali me deram a oportunidade para que, se eu quisesse falar alguma coisa, pois era aniversário do meu pai, e nesse dia eu falei: eu quero falar assim, e o que eu quero falar é pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que eu fiz. Meu pai até ele levou um susto, porque eu nunca tive tempo de ser nem sequer mal educado com ele. Aí eu percebi e falei: eu sei, meu pai, que o senhor não está entendendo, mas quantas vezes eu lhe culpei, quantas vezes eu lhe julguei. Eu deixei de olhar para aquilo que o meu Pai do céu, Deus, estava fazendo, para mim olhar com os olhos da carne e culpar pessoas. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por isso. Muitas vezes nós vivemos isso, porque a nossa infância não foi legal, não foi boa. Ah, meus amigos vivem uma vida tão boa, tão plena. Eu tenho que trabalhar de manhã à noite para mim poder ajudar, inclusive em casa. Glorifique a Deus, porque Ele está te dando saúde e Ele te deu uma profissão para você poder trabalhar e ajudar em casa. Quando surgem dificuldades, problemas nas nossas vidas, nós pegamos aquele problema que muitas vezes ele é pequeno e damos uma ênfase, fazemos dele algo tão grande para a montanha. Eu vejo muitas pessoas que se dizem crente, eles dando um poder para o diabo que o diabo nunca sonhou em ter e nunca vai ter. Eles colocam tanto poder que na verdade eles apequenam Deus, eles fazem de Deus pequenino, como se o diabo fosse mais poderoso ou maior do que Deus. Pessoas que às vezes estão passando por uma certa dificuldade, eles fazem uma tempestade daquilo, de uma coisa tão simples. E na verdade, quando a pessoa faz isso, irmãos, ele faz com que aquele problema se torne muito maior do que verdadeiramente ele é. Agora, o segredo disso é o quê? Se você tem um problema, conte para o seu papai. Aquele. Conte para ele, fale para ele como aquele problema está tirando a tua paz, o teu sono. E peça para ele, entra com providências.
Sabe qual que é o grande problema na vida das pessoas, irmãos? Crente, ora pedindo a Deus, Senhor, me livra dos problemas, Senhor. Me livra do deserto, Senhor. Aqui que está o grande erro, irmãos. Peça para Deus te livrar no problema, não do problema, mas sim no problema. Peça para Deus te tirar do deserto e não te livrar do deserto, te tirar no deserto que você está agora, a situação que você está passando. Sabe por que é importante nós passarmos por situações? Porque é nelas que nós crescemos. Agora, o que você está fazendo desses problemas que surgiram na tua vida? Pastor, os problemas estão tão grandes, são tantos, pastor, que eu não estou conseguindo mais resolver. Eu estou perdido. É verdade. E quanto mais você tentar resolver, pior vai ficar, acredita em mim. O segredo, meu irmão, é você pedir para o papai te ajudar. O segredo é você pedir para ele, entra na minha causa. Luta as minhas lutas, batalha as minhas batalhas, ó Deus. Quando você busca em Deus, acredita, irmãos, a solução vem. E quando Deus vem com a solução, meu irmão, é de uma vez por todas. Deus não faz nada pela metade. Quando Deus entra, Deus resolve. O problema é no teu coração? O problema é a falta de perdão? O problema é a ira? Peça para Deus derramar o bálsamo de cura sobre o teu coração. Peça para Deus, de repente você nem foi transformado ainda, de repente o teu coração ainda está como lá do Velho Testamento, como uma pedra, uma rocha. É preciso ainda fazer um transplante. E esse transplante só é feito quando? Quando você tem Jesus na tua vida. É Ele que transplanta o nosso coração. É Ele que faz nós enxergarmos de fato quem Ele é na nossa vida. O que Ele faz para nos cuidar, para nos livrar. Irmãos, acredite, vocês têm um Pai. Deus é o teu Pai. Clame a Ele pelo que Ele é o teu Pai. E como um pai, Ele vai zelar pelos seus filhos. Irmão, imagine uma coisa, você que é pai, você que é mãe, teus filhos estão passando uma dificuldade, um problema. O que você faria para ajudá-lo? Tudo e qualquer coisa, não é verdade? Imagine então Deus. A Bíblia diz que nós pais, se o nosso filho pedir um pão, nós não vamos dar uma pedra. Imagine o nosso Pai que está no céu. Sabe qual que é o grande problema, irmãos? É porque nós sabemos de tudo isso, mas nós não cremos na verdade nisso, e mais, nós não colocamos isso de fato em prática na nossa vida. Essas são as grandes dificuldades. Você conhecer a palavra, amém, é importante, é bom, mas se você não viver a palavra, não vai adiantar de nada, pois a palavra mata, meu irmão. O Espírito é que vivifica. O Espírito é quem? Deus. Por que ele diz que ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade? Você só consegue adorar Deus em espírito. Sabe por que tanta dificuldade aqui? Eu prestava atenção hoje quando começava o culto, porque as pessoas ainda estavam todas na carne. Vocês notaram que conforme o tempo foi passando, os louvores foram acontecendo, como para os últimos louvores já começou a fluir? Vocês prestaram atenção nisso? Por quê? Porque você estava deixando a carne, deixando
aquilo lá de fora e conectando agora aqui o teu espírito com o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Agora preste atenção, nós somos espirituais e nós precisamos viver conectados com o Espírito de Deus em todos os momentos. Não é só no momento que nós viemos para nos reunir, não. Aonde quer que você esteja, a tua conexão tem que ser com o Espírito Santo de Deus. Em todo momento, você tem que estar adorando e buscando a Deus. Ah, pastor, mas isso é muito difícil fazer. É difícil porque você ainda está na carne. Comece a lutar contra a carne, para você ver como se torna fácil. Coloca Deus como primazia no teu coração, para você ver como fica fácil. Coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, para tu ver como vai ficar fácil. É que as intempéries do mundo nos abalam, nos machucam, e nós esperneamos, lutamos de um lado para o outro, correndo, tentando fazer, tentando mudar aquela situação, quando na verdade o que nós precisamos fazer? Volta lá para o versículo que eu li lá em Mateus 6,6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto. Por que ele não pode ser visto, irmãos? Porque ele é Espírito, você sente ele. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, você está entendendo? Ele vê, lhe dará recompensa. Tem algumas versões que ainda falam assim, ele lhe recompensará publicamente. Tem algumas versões da Bíblia que falam assim, tá? Nas suas orações, não fique repetindo o que vocês já disseram, tá? Apresente a tua petição, a tua causa a Deus e descanse. Não há necessidade, irmão, eu tenho que fazer uma campanha de 7 dias para Deus me livrar disso. Não precisa disso não, meu irmão. Você só precisa ser verdadeiro e falar para Deus uma vez só e crer que Ele já entrou com providência. Simples assim. Graça, irmão, favor de Deus é isso. Ou você está achando que você, de tanto pedir, agora eu mereço. Sabe qual que é o grande erro das pessoas? Vou fazer uma campanha de tantos dias aqui para tal coisa. Sabe o que você está tentando fazer? Senhor, eu vou fazer um negócio com o senhor, tá? Eu vou ficar 7 dias orando, pedindo ao Senhor, daí o Senhor faz para mim, tá? Tu está achando que Deus vai fazer negociata com você, meu irmão? Deus não negocia nada com ninguém. Tu quer resolver teu problema? Chegue na presença dele como filho e fale para ele: papai, o meu dedão ali está doendo. O Senhor consegue tirar essa dor de mim? Você está entendendo como é que é? Apresentou para ele, já termina a tua oração dizendo: pai, muito obrigado, porque o meu dedo já parou de doer. Pastor, eu não tenho essa fé. Eu sei disso. Por isso que ele diz: quem não tem fé, peça a ele que ele lhe dá. Busque nele. Ele é a solução para todos os nossos problemas, meu irmão, minha irmã. Ele é a nossa solução. Ele é o nosso escape. Coríntios 13, que ele não te dá um fardo maior que você possa carregar, e quando ele te dá o fardo, ele ainda te dá o escape. O escape é ele. A solução dos teus problemas é ele. Descanse nele. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Segundo tema: reconhecendo o Senhor em todos os teus caminhos. Na cruz, Jesus não clamou meu Pai, mas ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Pois ele sabia que Deus como Pai não o desampararia, mas Jesus como servo, sofredor, sofreria lá na cruz a profunda sensação desse desamparo do seu Senhor. Ele sabia que ele ia precisar passar por esse fato, por esse momento. Ele sabia que ele precisava passar por essa dor.
Porque era a dor, meu irmão, que eu e você íamos ter que passar. Então ele se colocou como alguém para receber isso sobre ele, porque ele sabia que nós não iríamos suportar. Essa é a verdade. Ele sabia que a conta, essa conta do pecado, para nós é muito alta. Nós não íamos conseguir saldá-las, pagá-la de jeito nenhum. Ele sentiu, irmãos, acredite você, as dores no nosso lugar. Veja só, irmãos, quando você lê a respeito da crucificação de Jesus, você vê que Jesus ele estava indo, ainda levando a cruz para a caveira, né, ou para Golgotá, onde ele foi crucificado, e no caminho ofereceram a ele fel, vinho com fel para que ele tomasse. Ele não quis, ele rejeitou. Sabe o que aquilo ali simboliza, irmãos? O meu e o seu pecado. Ainda não era o momento. Tanto é que depois lá na cruz, eles molham, a Bíblia diz, um isopo e colocam na boca dele. E ele bebe, pouquinho antes dele dizer, Pai, está feito, está consumado. Ele recebeu sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as injustiças todas. Muitas vezes as pessoas eles não conseguem, de fato, amar a Deus e ter uma vida de fato voltada para Deus, porque de fato eles não conhecem a obra da cruz. Eles não fazem ideia do que Jesus passou. Porque eu te garanto, meu irmão, minha irmã, se as pessoas entendessem isso, você não ia ver ninguém sem Jesus. Não estou falando de igreja, nada disso, estou falando de Jesus. Não haveria uma pessoa sem Jesus. Mas na qual igreja, pastor? Independente. Até mesmo lá dentro da católica. Em todo e qualquer lugar. Sabe aqueles que fazem aqueles trabalhos, aquelas coisas todas lá? Se eles entendessem que Jesus fez por eles, eles estariam lá louvando e agradecendo a Jesus, a Deus. E não fazendo aquilo lá, em nome de Pedro, Paulo, Antônio e outros que eles inventam. É porque eles não conhecem a obra da cruz. Eles não têm a revelação daquilo tudo que Jesus passou. Porque cada momento daqueles, irmãos, ele te traz algo que é da tua vida. Mas eu não tenho tempo para entrar no assunto agora, esmiuçar isso, porque eu quero voltar para cá. Irmãos, Jesus, ele sabia que Deus, o Pai, como Pai, não desampararia. Mas ele agora, por uma decisão dele, quando ele disse, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, era necessário então que ele sentisse aquelas dores sobre ele. Porque era isso que ia nos livrar, que nos livra da maldição. O sangue dele que escorreu naquele madeiro, foi esse sangue que nos limpou, que nos deu vida, é o que nos dá a vida, é esse sangue. Sabe, irmãos, aqueles pecados que você fez lá no passado? Sabe esses pecados que você cometeu hoje? Ou aquele que você vai fazer amanhã? Aquele sangue já pagou, ele já limpou. A Bíblia diz lá em Hebreus que foi o sacrifício feito por todos, um só sacrifício, que Deus aceitou, o último, para pagar todos os pecados. No Velho Testamento, as pessoas tinham lá de ano em ano, ia até o sacerdote, levavam ou uma pomba, as famílias mais fracas, outros levavam lá um cordeiro, outros levavam um bezerro, levavam lá para fazer o que é a expiação dos pecados, ou seja, cobria aqueles pecados. Eles não eram apagados, eles eram cobertos. Mas Jesus foi o sacrifício vivo que Deus aceitou para apagar
todos os nossos pecados. Agora preste atenção numa coisa: Ele apagou os pecados daqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador. Não é para todos. Porque se você não aceitou e não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, os teus pecados ainda estão expostos. Você precisa fazer esse ato. É necessário para que o sangue dele venha sobre você e te limpe. Na cruz, ele gritou como servo para que nós vivêssemos como filhos. Ele se sentiu desamparado para que nós nos sentíssemos hoje amados. E por vezes, ao passar por lutas, nós pensamos que estamos só, mas na verdade Ele é Pai presente em toda ocasião. Sabe por quê, meu irmão, que essas lutas não te derrubam, não acabam com você? Não pense você porque você é forte, é porque a mão dele está com você. Eu conversava essa semana com um irmão, nós falando sobre algumas situações, e ele falando que Deus livrou ele de muitas, inclusive quando ele vivia no pecado, que não conhecia Jesus ainda. E ele falando: pastor, eu não consigo entender, porque eu estava lá no mundo, no pecado. Eu falei: meu irmão, tu precisa entender que antes de você nascer, Deus já te escolheu. Antes de você nascer, Deus te escolheu e escreveu um propósito na tua vida. A Bíblia diz que nós somos predestinados. Por que predestinado, pastor? Porque se você não querer aquilo que Deus tem para você, você pode jogar fora. O único que pode fazer com que não se cumpra aquele propósito de Deus na tua vida, meu irmão, é você mesmo. Não é o diabo, muito menos Deus ou pessoas. Não, é só você. Porque você precisa querer, você precisa aceitar Deus na tua vida. Deus não invade a tua vida. Sabe quem que invade a tua vida, meu irmão? O inimigo, o diabo. Ele invade. Tu dando brecha ou tu não dando brecha, ele vai invadir. Ele tenta minar a tua mente para poder sujar o teu coração. Se você não tiver de fato alicerçado em Cristo, você acaba caindo. Por que existem tantas pessoas ex-crentes ou desviados? Um dos grandes motivos disso, irmãos, é porque eles não conhecem a graça, o favor de Deus. Eles não entenderam que é impossível para o ser humano viver sem pecado. Simplesmente impossível. Porque quando fala em pecado, geralmente a pessoa pensa assim, naqueles 10, dos 10 mandamentos, aqueles 10 ali. Meu irmão, aquilo ali não é nada. Mas no dia do impacto, eu vou ministrar justamente sobre esses 10 mandamentos, tá? Que muitos de vocês conhecem, E vocês vão entender um pouquinho mais a esse respeito. Tá? Quem já participou do impacto, de repente do último impacto, já ouviu ministrando sobre isso. E quem ainda não, vai poder ver esse ano agora, no dia 25 agora, em nome de Jesus. Tá? Desde já você está convidado para participar. Reconhecer o Senhor e todos os seus caminhos é saber que Ele sempre está por perto. Que na angústia Ele está conosco, mas também é reconhecer o quanto você depende dEle ainda. É saber que sem Ele nada aconteceria a teu favor. Meu irmão, preste atenção em uma coisa. De repente, surgiu um emprego para você, tá? E esse emprego é aquele que você sempre sonha, aquele que você acha maravilhoso, que agora você vai ganhar mais. Agora sim você acertou, tirou a sorte grande. Só que esse emprego, ele vai te escravizar. Esse emprego vai te cansar tanto, ou bem nos dias de culto, de reuniões, você não vai poder estar. Pastor, mas Deus me deu um emprego. Tu está achando que Deus vai fazer isso? Vai te dar algo para tirar você da presença dele? Não vai não, meu irmão.
Não tem nada a ver com Deus. Existe uma grande diferença do agir do diabo e do agir de Deus na vida das pessoas. Sabe como que o diabo geralmente faz? Olha, geralmente, não é? Geralmente, ele faz quando ele quer ganhar alguém, ou ele dá poder ou dinheiro para essa pessoa. Por isso que tem um adágio do mundo que diz: quer conhecer a pessoa, dê a ele dinheiro ou poder. Quando a pessoa de fato, ele começa a crescer um pouquinho, ou ele pensa que está crescendo, tu acha que ele vai ter tempo para Deus? Tu acha que ele vai ter tempo para ser servo? Porque a ganância dele, o ego dele, o orgulho dele é tão grande, que se ele puder pisar por cima de todos, é o que ele quer fazer. Ele acha que ele já é mais do que os outros. Sabe como que é o agir de Deus, irmãos? Quando ele quer alguém, ele permite que essa pessoa vá lá no pó. No pó, irmãos, porque lá no pó é que ele vai começar a peneirar esse pó, que é eu e você, para tirar todas as pedras, raízes, as impurezas todas que tem ali. Ele vai tirar tudo isso, porque ele vai fazer um novo. Tu está entendendo, irmão Gisele? Ele faz o novo. Ele não remenda, ele faz o novo. Só que para fazer isso, irmãos, dói, machuca, e você tem que suportar. Essa é a tua luta. Esse é o teu adversário, você mesmo, de entender o propósito de Deus e falar: é aqui o caminho e eu não saio. Você entende por que tem tantas pessoas que, como eu falei antes, ex-crentes ou desviados? Porque quando Deus começa, dá uma peneiradinha nele assim para tirar, igual que esse carro velho, sabe, irmão Dircílio? Tem que meter lixa mesmo ali com força, né? Porque senão não vai ficar um serviço bom, né? Dava para tampar? Dá. Mas amanhã está caindo de novo, né? Muitos pastores fazem isso, irmãos. Você sabia? Muitos pastores fazem isso. O cara vem para a igreja todo ferido, machucado, principalmente quando o cara tem um dinheirinho, alguma coisa, ele se abraça, passa a mão, querida, não sei o quê, quando vê, está em cima do altar. Maçã podre. Aqui nós fizemos diferente. Nós metemos o escovão mesmo, tá? Para sangrar de fato. Porque aí a pessoa vai entender de fato. Você quer ser alguém? Coloca Deus na tua vida. Tu quer ser alguém? Deixa Deus governar a tua vida. Tu vai ser. Ah, pastor, eu preciso de aparência para os homens. Que aparência, meu irmão? Quando o Espírito estiver dentro de você, que ele começar a reluzir, brilhar, começar a verter rios de águas vivas dentro de você, que aparência melhor do que essa tu quer? É Deus te pegar e colocar lá em cima como luz para iluminar tudo. Quando que o mundo vai fazer isso com você? Nunca, meu irmão. Você está entendendo? Agora preste atenção numa coisa. Quem te coloca lá em cima e te mantém lá é Deus. Então seja humilde. Se humilhe aos pés de Cristo. Se você é o que é pela graça, pelo favor de Deus. Ah, pastor, eu não sou nada ainda, pastor, eu queria tanto ser. Vá para os pés de Cristo. Talvez você ainda não entendeu como você é precioso para Deus, como Ele te ama. Talvez você não entendeu isso ainda. Terceiro ponto. É reconhecermos o Senhor. Ele endireita as nossas veredas ou os nossos caminhos. Às vezes queremos endireitar as coisas antigas de nossas vidas, mas descobrimos que não damos conta de nenhuma delas. Queremos endireitar os nossos passos, mas nem sabemos andar direito. Então temos que deixar o Senhor nos endireitar com o seu poder e com o seu amor. Meu irmão, o que muda o coração de uma pessoa é algo chamado amor. Amor por si, amor pela sua família,
amor pelo seu próximo, pelos seus amigos e amor também pelos seus inimigos. Acredite você, Jesus morreu, não foi só pela alma dos bons, também foi dos ruins. Porque para Deus, alma, irmão, é alma. Não tem nem sequer sexo. Quem dirá uma alma melhor do que a outra, não existe, é alma. É elas que Deus ama. Não pense que porque eu tenho uma nomenclatura hoje de pastor, que a minha alma é mais amada do que a sua, que está embaixo ouvindo. Não é não, meu irmão. A Bíblia diz que para quem mais é dado, muito mais será cobrado. Então eu tenho muito mais encargo sobre mim do que de repente você. Mas o amor de Deus por você é igualzinho o amor que Ele tem por mim. Sabe o que de repente pode ser diferente? É porque eu entendi que eu sou amado e eu ando nesse amor. E de repente você está sendo ainda rebelde em muitas situações. É isso que faz diferença. Meu irmão, quando você dá um presente para o teu filho, por mais que ele não é digno, o merecedor daquele presente, né? Mas chegou uma data e você resolve dar um presente para ele. Às vezes você vai dar meio contrariada. Eu devia dar uma cintada, mas é meu filho, né? Vou dar o presente para ele. Ele merecia o presente? Irmão, fala bem a verdade, você que é pai, quando você dá um presente para seu filho merecia de fato o presente? Você sabe que não. E quando você pensa em fazer isso, vem na tua mente justamente alguma vez que ele desobedeceu, fez algo de errado, deixou de fazer o serviço de repente da casa, né? Que de repente tem lá as tarefas, ele deixou de cumprir. Mas aí você vê, mas ele é meu filho, eu perdoo ele. E você dá o presente. Glória a Deus. Irmãos, nós somos limitados. Deus não. Para Deus não há limite. Então tu imagine o amor de Deus, a quantia que nós fazemos de coisa errada. E todos os dias Ele nos presenteia com o dom da vida. Com a paz, com a alegria. A pastora Fernanda falava aqui do dom da alegria, que é o dom de riso. Irmãos, talvez você nunca sentiu isso. Porque na verdade Deus derrama isso sobre as pessoas, daquelas pessoas que têm no seu coração. Não quer dizer que elas não vão ter dificuldades, alguns problemas, vai ter sim. Mas a paz que ela tem no coração dela é muito maior. É aquela paz que Jesus falou, a minha paz vos dou. A minha paz, o mundo não tira, o homem não rouba. A paz de Cristo, meu irmão, é para sempre. Independente se está chovendo, dando sol. Independente se está trovoando, não importa. É algo dentro de você. É vontade de você gritar, pular. E aí nós transformamos tudo isso em quê? Glória a Deus. Aleluia. É isso. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Irmãos, nós somos como um bebê querendo andar. Sabe uma criancinha de colo querendo andar? Nós vamos pisando muito inseguros por falta de equilíbrio, muitas vezes falta de maturidade. Mas quando reconhecemos o Senhor, Ele é quem endireita os nossos caminhos, Ele estende a sua mão e nos ensina a andar. É Ele quem pega os nossos pés firme, passo a passo, e vai nos moldando, vai nos ensinando como caminhar. É Deus, meu irmão. Mas para que isso aconteça, você precisa pedir para Ele, dar liberdade a Ele, para que Ele possa entrar na tua vida. Porque senão, meu irmão, você levanta aqui e cai ali, se levanta lá, cai acolá, e assim tu vai. Somente Deus que mantém nossos pés firmes, a nossa postura reta no prumo. E o prumo de Deus, meu irmão, é algo perfeito, sabe? O prumo de Deus, meu irmão, como que eu poderia descrever? Sabe algo? Sabe por que é difícil descrever, irmãos? Porque na nossa vida não tem nada perfeito, não é verdade? Nem em nós, muito menos na nossa vida, ou no mundo, não tem nada perfeito que a gente consiga ver.
Para nós vermos algo mais prático dessa perfeição que eu estou falando de Deus, é você ver uma planta, um pássaro, algo que foi criado por Deus. Aí você consegue ver. Às vezes você vê um pássaro, várias cores em um pássaro só. Então é interessante que todo aquele monte de cores, todas elas combinam. Um monte de penas de cores diferentes, que quando estão todas juntas assim, se torna uma cor perfeita. Sabe uma flor, irmãos, que é tão perfeita que tu olha assim e fica igual criança. Lindo. Como é que explica isso? Não se explica, foi Deus que fez. Foi Deus quem fez. Sabe por que eu estou falando isso? É porque se você de fato deixar Deus mudar no teu coração, é isso que Ele vai fazer com você. Ah, pastor, eu ficar bonito desse jeito, perfeito desse jeito? Ei, cara, ei, irmã, é Ele que vai morar dentro de você. Ele é perfeito. Você está entendendo? Se Ele está aí dentro, meu irmão, tu tem que ser perfeito. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com o que está em você. Você está entendendo? Ele é perfeito. E Ele está com a perfeição dele agora dentro de você. Então agora você se tornou alguém perfeito também. Eu sei que para muitos é difícil entender isso. Por quê? Porque você pensa, os meus pecados, isso. Ei, Ele já levou sobre Ele, não tem mais. Tu já está livre, liberto de todos eles. Pastor, então agora eu posso viver do jeito que eu quero, né? Se tu entendeu o que Ele já fez por você, tu não vai viver do jeito que tu quer, tu vai viver do jeito que Ele quer. Porque Ele é o teu Senhor agora. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, meu irmão. Salvador é aquele que salva, aquele que te livrou das garras do diabo, do inferno. Mas Senhor é aquele que manda na tua vida. É aquele que determina como é que vai ser daqui para frente. Então você já não faz mais as tuas vontades, você faz agora as vontades de quem? Do teu Senhor. Pastor, como é que eu vou saber quais são as vontades do meu Senhor? Meu irmão, tu tem que ter intimidade. Tu tem que sentar e conversar com Ele. Falar para Ele, Senhor, qual é as tuas vontades para comigo? Olha, eu estou aqui. Eu estou aqui à tua inteira disposição. Faz em mim. O que eu quero é te servir, porque eu entendi que tu é o meu Senhor. E eu quero viver assim. Eu não sou mais meu, eu sou teu agora. Porque eu entendi aquilo que o Senhor fez por mim. Você está entendendo a diferença, irmãos? Amém? Amém. A maioria das pessoas que se dizem crentes, eles não conseguem entender isso. Ali tem um livro, eu estava antes conversando com o irmão Vanuel, ele estava falando, a loucura do merecimento. Irmão, se você não entendeu ainda a graça de Deus, adquire aquele livro e leia para você entender. As pessoas acham que eles merecem. A única coisa que a Bíblia diz, que o empregado é digno do seu salário. Você trabalhou, prestou um serviço, você é digno de receber por tal. Isso está simbolizando o quê? Coisas terrenas. Não tem nada a ver com o Espírito. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver aqui com a terra. As pessoas muitas vezes, por falta de revelação, de conhecimento, confundem as coisas todas, na mesma hora que está falando da carne, está falando do Espírito é da carne, está misturando tudo, virou um angu, na verdade, que não entende mais nada. E aí ele diz, não dou conta disso tudo, mas vou desistir, vou para o mundo, vou ficar lá mesmo. Desista não, meu irmão. Desista não. Deus não desistiu de você. Deus nunca vai desistir de você. Deus nunca vai abrir mão de você. Acredite, Ele te ama. E muito. Muito, muito, muito mesmo. Muitas vezes, como eu já falei no começo, nós queremos que Deus nos livre dos problemas. Irmão, aqui está um grande erro. Não peça para Deus te livrar dos problemas, peça para Deus te livrar no problema.
Que esse problema é que vai fazer você crescer, vai fazer você ficar forte. Ah, pastor, mas os problemas lá meu estão tão grandes, são tantos, pastor, que eu não suporto mais. É, porque você está fazendo. A Bíblia diz, maldito do homem que confia no homem, faz das suas mãos o seu Deus. Quando você faz, você está confiando quem? Nas tuas mãos. A Bíblia chama de maldito. Não faça. Peça para Deus fazer na tua vida. Vai fazer. Acredite em você, Ele vai fazer. Porque o propósito dele, meu irmão, é te abençoar. É ver você bem, ver você em paz, ver você feliz. Não só você, como aqueles que andam ao teu derredor. A tua família, meu irmão. O que eu vejo, irmãos, eu já conversei com alguns irmãos sobre isso, pessoas que eles trazem do passado, dos avós, dos pais, até dos bisavós, eles trazem cadeias de maldição e vivem isso, meu irmão. É uma dificuldade terrível, por quê? Porque a pessoa muitas vezes nem ela mesma sabe do que ela está vivendo. Ela não entende, porque ela se esforça e não entende por que as coisas não mudam. Porque na verdade vem lá de trás, irmãos. Pastor, como é que eu vou saber isso? Tu precisa ter um dom que Deus nos dá, que é mostrar aquilo que os olhos humanos não enxergam. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Vem falar comigo. Vem falar comigo que eu vou mostrar para você e nós vamos orar para que seja quebrado. Por isso que muitas vezes quando eu converso com pessoas, Deus me permite falar algumas coisas da vida da pessoa, que às vezes a pessoa guardava, sabe assim, as 7 chaves, não queria que ninguém soubesse, porque esse foi um dos dons que Deus me deu, que manifestou em mim. Sabe por que Deus fez isso, irmãos? Para que eu possa ajudar as pessoas. É só para isso. Eu não olho para ninguém vendo isso e fico apontando o dedo ou julgando as pessoas. Quando Deus me mostra, eu oro, irmãos, pedindo para que Deus tenha misericórdia, toque no coração dessa pessoa, para que ela sinta a necessidade de vir sentar comigo e nós poder orar junto, para ser quebrado aquilo. Eu sei que talvez tem pessoas aqui que não estão conseguindo entender o que é isso. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos deu líderes e pastores. Por isso que talvez você já passou por várias igrejas e acabou desistindo. E agora você está tentando de novo. Com muita pouca fé, com muita dúvida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está na tua vida e Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a tua história. Eu sei que você sabe que é para você que eu estou falando. O teu coração começa a arder. Urarabaxeira, mas. Irabas. Irarabaxure, mas. Irabas. Talvez você até hoje nunca entendeu como você é amado, como você é precioso, preciosa para Deus. Até hoje foram só mentiras, dificuldades. Mas Deus te diz que Ele vai mudar a tua história. Não desista. Não desista. Lute contra esse desejo da tua carne. Não desista. Não desista.
quarto e último tópico que eu quero falar essa noite. Quando reconhecemos o Senhor, temos saúde e vida no Espírito. O âmago é a parte mais íntima do nosso ser, é a nossa essência, é o nosso espírito, é a nossa intimidade. E quando reconhecemos o Senhor, nós temos um espírito reto, uma intimidade sadia e nos tornamos íntimos de Deus. Recebemos vida de Deus em toda a nossa estrutura. Entenda, a sua intimidade com Deus depende do quanto você reconhece em seu dia a dia. A tua intimidade com Deus gera a vida de Deus no teu espírito. Você só vai poder desfrutar das bênçãos, só vai ter vitória quando você entender que Jesus fez por você lá na cruz. Quando entender que aquilo que Jesus fez, agora você precisa ser grato. Quando você manifestar a gratidão, porque a gratidão ela vai gerar o quê? Amor, vida, paz, enfim, vai gerar os frutos do Espírito na tua vida. É preciso você pedir a Deus essa revelação. Agora preste atenção em uma coisa. Não é só dizer a Deus que é grato, é viver essa gratidão, é praticar essa gratidão. E isso começa dentro da sua casa, na cela, nos cultos e principalmente no seu dia a dia, lá no seu trabalho, onde você está. Sabe quando algo deu errado? Glorifique a Deus. Não deixe o diabo usar a tua boca para maldizer. Não, meu irmão, é o teu trabalho. Glorifique a Deus. Deu errado porque às vezes foi só falta de prestar um pouquinho mais atenção no que você está fazendo. Às vezes a sua mão ficou trêmula, não saiu como você queria. Ei, pare, ore, peça para Deus: Senhor, guia minhas mãos. A Bíblia diz que chega o mal que todo dia por si só ele já traz para nós. Não precisa, meu irmão, tu colaborar com esse mal. Acredite que ele já vai vir. Agora acredite que o que está em você é muito maior do que esse mal que está vindo. O que está em você já superou todos os males, todas as dores, todas as dificuldades. Ele já venceu por mim e por você. Meu irmão, você tem Deus dentro de você, no teu coração. É Deus que habita aí dentro. É o Criador dos céus e da terra, a essência da vida. Busque, meu irmão, busque, minha irmã, a intimidade através do Espírito Santo. Não desperdice os seus dias com loucuras deste mundo, com mentiras deste mundo, com prazeres da carne. Não faça isso. Comece a manifestar os dons do Espírito em você. A paz, a alegria, a felicidade, mansidão, o amor. Isso é essencial na tua vida. É isso que vai fazer com que você mude e também vai mudar as pessoas que estão ao teu derredor. Lembre-se, começa muitas vezes dentro da nossa própria casa. É ali. O teu primeiro ministério é a tua casa. Cuide dele, zele dele. Lute para que a única coisa que impere é o Espírito de Deus. É Deus dentro do teu lar, na tua família. Ah, pastor, eu estou tentando, mas é difícil. Eu estou à disposição para sentar com você. Poder, de repente, te aconselhar. De repente, te mostrar aberta, mas que você não está enxergando. E você precisa passar por ela. Sabe o que é essa porta, meu irmão? De repente, uma decisão que você precisa tomar. Entenda, Jesus te ama. Ele não vai desistir de você. Não jogue isso fora. Amém? Agora, para mim encerrar, eu quero fazer duas perguntas para vocês. A primeira pergunta: você é grato a Deus? Vou perguntar de novo: você é grato a Deus?
Porque eu creio que você está aqui porque você já entendeu que Deus é a solução para toda a tua vida. Talvez você ainda não entendeu todos os princípios, mas você já entendeu que Ele é a solução, Ele é o remédio para todas as tuas dores. Então por isso eu te pergunto, você é grato a Deus? Amém. Amém. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Se você não quiser, não responda. Você está praticando essa gratidão? Vou perguntar de novo. Como eu falei, você não precisa responder. Às vezes é melhor você ficar em silêncio. Essa gratidão? Amém. Eu fico feliz com isso. Eu acredito em vocês. Pode ter certeza. Eu acredito que todos vocês que falaram amém estão fazendo. Porque não é para mim que vocês vão prestar conta. É para Ele. E Ele sabe de fato se vocês estão praticando ou não. Agora eu não quero fazer essa pergunta para te acusar. Eu estou fazendo essas perguntas para te dizer que é possível você, a partir de hoje, começar a manifestar. A partir de hoje, você ser grato a Deus e começar a praticar essa gratidão na tua vida e na vida daqueles que estão ao teu redor. Comece, nunca é tarde, meu irmão, minha irmã. Enquanto existe fôlego de vida, existe ainda esperança, existe saída. Tá? Deus te conceda isso. Deus já te concediu isso para você poder estar aqui e ouvir isso. Então agora é só você colocar em prática. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, eu quero estar orando por vocês essa noite. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor é conosco. Mesmo nas nossas dificuldades, Senhor, eu creio, Pai, que se não fosse as suas mãos de poder, Pai, nós não resistiríamos. Pai, eu te louvo e te agradeço, porque a tua graça, Senhor, tem sido derramada sobre nós todos os dias. Desde, meu Senhor, do nosso levantar até o nosso deitar. O teu favor, meu Senhor, é conosco todos os momentos. E nós sabemos, Pai, que nos momentos mais difíceis, ó Deus, as tuas mãos de poder nos guia, nos coloca de pé. Eu creio, ó Deus, porque em muitos momentos, Pai, quando nós pensamos até em desistir, que tudo se foi, nós conseguimos ver, Pai, uma luz ainda, que essa luz de esperança, Pai, que essa luz é o Senhor nos colocando de pé, nos dando força. Quando tudo parece se levantar contra nós, ó Deus, o teu milagre, Senhor, ele surge na nossa frente. E nós temos mais um amanhecer, mais um dia, Pai, para poder viver e contemplar ao Senhor. Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, ó Deus, nos dê revelação, meu Senhor, para que nós possamos viver isso nas nossas vidas. Pai, ensina-me a ser grato, grato por aquilo que o seu Filho Jesus fez por mim naquele madeiro. Grato ao ponto, Senhor, de eu poder manifestar essa gratidão com os meus irmãos, na minha vida, Pai. Pai, que eu possa dar testemunho, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito. Senhor, Pai, seja, meu Senhor, o meu entrar e o meu sair em todos os lugares. Que o Senhor seja a minha luz que me conduz, ó Deus, por todos os caminhos. Pai, quando as trevas surgirem na minha frente, eu sei que o Senhor será um luzeiro nas minhas mãos, nos meus olhos, ó Deus, para não me deixar tropeçar e cair. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Senhor, sobre a minha vida, conduzindo-me, ó Senhor, conforme a tua vontade, levando para lugares altos, ó Deus, aonde eu possa, Senhor, manifestar o teu poder e a tua glória, Senhor. E assim as pessoas que estão ao meu derredor possam ser tocados pelo teu Espírito Santo e ser convencidos, ó Deus, que só o Senhor
é a nossa vida. Só o Senhor é que tem a vida eterna que nós precisamos. Só o Senhor é o nosso descanso, é a nossa fortaleza. Que o seu amor por nós, ó Deus, é infinito, independente dos nossos erros. Manifesta, ó Deus, este amor nos nossos corações. Arranca, ó Deus, toda sujeira, toda mentira, Pai, que o mundo colocou dentro de nós. Arranca, ó Deus, toda falta de perdão, meu Senhor, todo ego, orgulho, Senhor, toda justiça própria, ó Deus. Tira isso de mim, Senhor. Tira, Pai, esse pensamento, meu Senhor, de julgamento das pessoas por aquilo que me fizeram ou deixaram de fazer, pelos sofrimentos que eu passei, ó Deus. E manifesta agora, Senhor, o teu amor, esse amor ágape, Pai, o qual ama, Pai, por amar, sem pedir nada em troca. Ó Deus, eu te peço pela vida de cada um desses que aqui estão, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Manifesta este amor, ó Deus, no coração deles. Muda a história, ó Senhor. Converte corações, ó Pai, para que eles possam te amar e te buscar cada dia mais. É o que eu te peço, ó Senhor, nesta noite. E já oro, ó Deus, agradecido, porque eu sei que a tua palavra, ó Deus, ela não volta vazia. E frutos do Espírito serão gerados hoje, Pai, no espírito desses que aqui estão, para que o teu nome seja glorificado e exaltado na vida deles, em o nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vou dar um recado.